Olá pessoal, sou o professor Isaías e gosto de trabalhar com a filosofia. Estou aqui mais uma vez para mais um assunto que perpassa toda a filosofia, não está localizada em um único momento. E hoje eu estou aqui auxiliado pela Gabi. Então hoje nós vamos tratar desse assunto que está aí na tela, bioética na escola. Das leis de proteção aos métodos de vida e morte. Já pensou a profundidade desse assunto? Já pensou a complexidade, o tamanho que é esse assunto? Então, não temos tempo a perder. A bioética na escola, abordada no tema das leis de proteção aos métodos de vida e morte, envolve a discussão sobre princípios éticos e a legislação que protegem a vida, bem como os conflitos inerentes a decisões sobre a vida e o fim da vida, como aborto, eutanásia, suicídio assistido e até pena de morte, se a gente, por assim dizer, acho que a gente pode estender e falar isso também, embora a gente não vá diretamente tratar disso nesse momento. Bom, agora, a bioética da proteção, por exemplo, foca em amparar grupos vulneráveis e, ao mesmo tempo, promover a autonomia, enquanto outras correntes exploram o respeito à autonomia do paciente e à dignidade humana no processo de morte. Então, essa bioética da proteção, ela visa justamente defender os vulneráveis, para que essas tragédias não venham a acontecer. Em um ambiente escolar, a discussão desses temas visa formar cidadãos com uma consciência ética e responsável em relação à vida, que é um direito fundamental e um tema central para as questões da saúde, do respeito e da vida em sociedade. Agora, na continuação, nós vamos tratar de conceitos fundamentais. Então, bioética da proteção, que a gente já fez uma referência anteriormente. Uma abordagem da bioética que visa proteger indivíduos e populações vulneráveis diante de desigualdades sociais e de ameaças aos direitos básicos, oferecendo amparo até que possam alcançar autonomia. Então, terminou uma guerra. As pessoas podem morrer de fome. Tem que ser amparada para que não venham a perecer? Claro que tem. Princípios da bioética. A discussão se baseia em 4 princípios, como a autonomia, que diz respeito à questão da capacidade do cidadão de decidir, beneficência, quer dizer fazer sempre o bem, não maleficência, quer dizer evitar o mal, evitar os danos, e justiça, tratar a todos com equidade e dar o que é devido. E temos questões de vida e morte. A bioética aborda temas complexos, como o prolongamento da vida, a morte digna, a eutanásia, o suicídio assistido e outros cuidados paliativos. Então, a gente tem o seguinte, a bioética na escola, então, o que deve acontecer? Ao discutir a bioética, a escola promove uma educação para a cidadania, incentivando valores como liberdade, justiça, responsabilidade, solidariedade e respeito pela humanidade. Formação de consciência. O que seria isso? Qual é o objetivo? Então, o objetivo é que os estudantes desenvolvam uma consciência crítica, moral e ética sobre as questões que envolvem a vida e a saúde, preparando-os para tomar decisões informadas e responsáveis. Já pensou se um desses estudantes chega a fazer medicina e vai atuar como médico? Então tem que ter essa base. Então, relação com a legislação. A bioética na escola também pode abordar questões como leis de proteção, então está relacionada à moral, e aí nós temos, por exemplo, a questão do SUS, se conectam exatamente com a ética e o respeito aos direitos fundamentais, além de discutir o biodireito, né? Então, o direito à vida, né?
Aqui nós temos, na continuação, aplicações práticas. Então, quais são as aplicações práticas? Então, análise de conflitos. A bioética fornece ferramentas teóricas e práticas para atender e resolver conflitos de interesses que surgem na área da saúde. Foco na saúde pública. O tema é relevante para a saúde pública, pois ajuda a refletir sobre as desigualdades e necessidades de amparo a populações em situação de vulnerabilidade. Discussão sobre o fim da vida. Os alunos podem aprender sobre os cuidados paliativos e os dilemas que envolvem o fim da vida, buscando um passamento digno, ou seja, uma passagem pela vida digna, respeitando os direitos e desejos dos pacientes. Então, isso aqui é de fundamental importância, porque um corpo médico pode decidir sobre a vida de um cidadão, mas esse cidadão, ele deve ter sempre a última palavra. Bom, então agora nós temos aí, de princípio, uma imagem chocante sobre a questão da bioética, onde nós temos a justiça aí com a balança da justiça, mas com um aparelho que pode ser benéfico ou maléfico, dependendo do uso que se faça, e nós temos aí a situação que representa mais ou menos os judeus aí que foram penalizados durante uma das guerras mundiais. Então, temas bioéticos, sua abordagem em sala de aula. A discussão sobre vida e morte na escola não se limita ao aspecto biológico, mas se aprofunda nos dilemas éticos e até nos morais que surgem com os avanços científicos. Então, nós temos um avanço científico, de um lado ele é muito benéfico para a saúde, para prolongar a vida e para aliviar as dores, mas de outro lado pode ajudar a abreviar a vida e causar aqueles efeitos colaterais indesejados. Bom, então início da vida. E aqui a gente está entrando praticamente para o coração da aula de hoje. Reprodução assistida e identidade. A escola pode abordar, por exemplo, as questões éticas em torno de métodos de reprodução, como a fertilização in vitro, ou seja, essa fertilização artificial, a barriga de aluguel e o uso de células-tronco, ponderando o valor da autonomia individual e da dignidade humana. Então, alguém que foi gerado sem saber quem é o pai, sem saber quem é a mãe, como é que ele vai se sentir pela vida fora? Então, é uma questão que precisa ser analisada. Eu não posso simplesmente colocar na cabeça que eu vou gerar sem pensar nas consequências que pode ter para essa vida futura. Então, a questão do aborto, isso aqui é extremamente problemático. Então, o tema do aborto, legalmente controverso no Brasil, pode ser discutido sob óptica da bioética, que contrapõe a autonomia da mulher sobre o seu corpo com o direito do nascituro, ou seja, da criança que está para nascer. A escola pode incentivar o respeito às diferentes posições, promovendo o diálogo e a argumentação embasada. A legislação também permite, quando o feto é eugênico, ou seja, vai nascer com grandes defeitos, então vai morrer imediatamente, então pode abortar, e também quando a mulher é violentada, sendo que a principal forma de violência é o estupro, mas tem outras. Agora, a pesquisa genética. A engenharia genética e a manipulação de embriões são assuntos que geram debates complexos, aliás, muito complexos. A bioética na escola ajuda a ponderar os limites da ciência em relação à modificação da vida. Bom, agora, métodos de vida. Primeiro, nós temos aí a experimentação animal. Os dilemas éticos sobre o uso de animais em pesquisas
podem ser abordados mostrando como a bioética equilibra a necessidade de avanços científicos com o princípio de não causar dor e sofrimento aos seres vivos, aos animais. Eu, particularmente, eu evito comprar qualquer tipo de perfume de qualquer empresa que faça experimento cruel com animais. Eu boicoto o produto, eu não compro para mim nem compro para dar de presente. Espero que ninguém nunca me peça de presente um perfume de uma empresa que maltrata animais nos seus experimentos para gerar algum cosmético, perfume, alguma coisa assim. Meio ambiente. A bioética ambiental amplia o debate sobre a vida para incluir os direitos dos animais e a conservação do planeta. A escola pode discutir a importância da conscientização para a proteção do meio ambiente, relacionando saúde e sustentabilidade. Agora, em seguida, nós vamos ter também de vital importância a questão da sexualidade e gênero. A bioética, em conjunto com a educação sexual, promove o debate sobre identidade, gênero e diversidade. A escola deve ser um ambiente seguro para discutir esses temas de forma inclusiva, combatendo preconceitos. Fim da vida. Aí nós temos aí, em primeiro lugar, a questão da eutanásia e da ortotanásia. Embora a eutanásia seja considerado crime no Brasil, a bioética estuda a responsabilidade de se morrer com dignidade. A escola pode discutir a importância da autonomia do paciente em aceitar ou recusar tratamentos. E adiante eu vou explicar melhor sobre a ortotanásia. Então, morte digna. O conceito de morte digna e os cuidados paliativos podem ser abordados para desmistificar o fim da vida, mostrando que é possível garantir conforto e respeito ao paciente em seus últimos momentos. Então, isso é fundamental. Agora, nós vamos falar desses conceitos. Eu prometi tratar aqui da ortotanásia também, né? Então, nós vamos falar dos conceitos de eutanásia, distanásia, ortotanásia e mistanásia, que muitas vezes a gente só sabe de alguma coisa a respeito da eutanásia, mas nós precisamos saber alguma coisa a respeito de tudo. Então, primeira coisa, a eutanásia. Qual é a definição? Ato de abreviar a vida de um paciente, antecipando sua morte para acabar com o sofrimento. E como é que é a situação no Brasil? Considerado crime de homicídio, com pena de reclusão que vai de 6 a 20 anos de prisão. Então, essa é a situação. Então, a eutanásia no Brasil, ela não é permitida. Bom, agora nós temos a distanásia. O que é isso? Prolongamento artificial e desnecessário do processo de morrer, prolongando a vida do paciente de forma inadequada e causando sofrimento. Eu sempre gosto de contar a história do Papa João XXIII. O Papa já havia morrido e ainda deixaram os aparelhos ligados por dias sem necessidade, então prolongando de certo modo uma vida dolorosa ou querendo prolongar. No Brasil é criminalizada e frequentemente praticada, mesmo que seja vista como normal em algumas situações, então nunca dá exatamente para identificar quando a gente promoveu ou não uma distanásia, portanto fica um pouco difícil também de criminalizar. Bom, aí nós temos a ortotanásia, que eu acho que muitas vezes a gente nem escutou falar, muita gente nem escutou falar nisso ainda. Então qual é a definição? O respeito pelo curso natural da vida, ou seja, não antecipar nem prolongar a vida, permitindo que o processo ocorra de forma natural. Então, eu nem ajudo o paciente a morrer e nem ajudo ele a viver. Eu deixo a vida seguir o seu curso natural. É permitida e vista no Brasil como uma forma de garantir a autonomia do paciente no fim da vida, embora não seja totalmente regulamentada por lei. Então, não tem uma lei especificando até que ponto pode ir, até que ponto não pode. E, por último, nós temos a mistanásia, que pouca gente escuta falar disso. Então, também conhecida como
eutanásia social e ainda como morte miserável, é a morte que acontece por negligência, incompetência profissional, omissão de atendimento. Então eu atropelo alguém, aí eu desmaio. Se eu desmaiar porque atropelei, às vezes eu só bati o retrovisor da moto e quebrei, aí é claro que eu não vou poder dar assistência ao motoqueiro. Mas se eu bati o carro, danifiquei o motoqueiro, ele pode até ter morrido, eu passei com o carro, fui embora e não prestei assistência, eu estou praticando a mistanagem e, nesse caso, eu posso ser criminalizado. Uma negligência médica também, que podia ter atendido o paciente ao meio-dia, deixou para atender às 5 horas da tarde, então aí é complicado, né? No Brasil, o que acontece? Não é um crime, mas as ações e omissões que levam à morte prematura e evitável, característica da mistanásia, pode ser considerada crimes, né, como homicídio, omissão de socorro ou negligência. Então, bati em alguém lá no trânsito, o meu direito, quer dizer, a minha obrigação é prestar socorro. Se não prestei, a pessoa pode morrer pela falta do meu socorro, como, por exemplo, chamar a assistência médica para amparar a pessoa que foi acidentada. Muito bem. Então, agora, desafios e benefícios dessa situação toda. Então, inserir a bioética na escola enfrenta desafios como a formação adequada de professores e a necessidade de criar um ambiente de diálogo que respeite as diferentes visões. Os benefícios são claros: desenvolvimento do senso crítico e a empatia nos alunos, formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, preparação para lidar com dilemas éticos complexos no futuro, tanto na vida pessoal quanto profissional. A bioética, quando abordada de forma ética e respeitosa, pode ser uma ferramenta poderosa para a educação e a formação de cidadãos mais conscientes e altruístas, e menos cruéis, né? Mais altruístas, menos cruéis. Bom, então agora nós temos uma questão relacionada à nossa aula de hoje. O debate sobre as questões de bioética em sala de aula, como a manipulação genética e o uso de tecnologias reprodutivas, pode envolver dilemas éticos que afetam a concepção e o início da vida. Nesse contexto, a bioética da proteção, que se preocupa com indivíduos e populações vulneráveis, ganha relevância. Então, meus amigos e minhas amigas, qual das alternativas abaixo melhor descreve a aplicação do princípio da proteção em discussões sobre o início da vida na escola? Letra A. Promover a ideia de que a ciência deve avançar sem restrições para garantir o progresso técnico. Então eu posso fazer qualquer tipo de experimento com animais, vida humana, para que isso aconteça, o avanço tecnológico. Letra B. Focar exclusivamente na autonomia dos pais, sem considerar o bem-estar da criança. Então, por exemplo, decidir sobre aborto ou não é pura e simplesmente uma decisão dos pais, sem levar em consideração a vida que está aí em jogo e que possivelmente queira continuar. Então, é só os direitos dos pais que está em jogo, nada mais. Letra C. Defender a proteção dos mais vulneráveis, como embriões e crianças, em situações de experimentação científica ou uso indevido de tecnologias. Letra D. Limitar o debate apenas aos aspectos legais, ignorando as implicações morais e sociais. Eu diria, as implicações éticas e sociais, porque moral está muito relacionada com lei, né? Com aquilo que está escrito, aquilo que a gente sabe. Mas a ética envolve criatividade. Letra E. Reforçar a tese de que a eugenia, ou seja, a melhoria da raça, define quem deve nascer e ter garantia de vida até que ocorra a morte natural. Bom, creio eu
que, diante de tudo que foi dito durante a aula e algumas coisas que eu comentei aqui, já dá para que você tenha uma resposta mais ou menos clara a essa questão. Vamos a ela. Então, a letra C, que é defender, proteger os vulneráveis, os embriões, crianças, enfim. E utilizar a ciência para a proteção, e não apenas para decidir quem vai viver e quem vai morrer. Bom, então, para concluir a aula de hoje, digo o seguinte: as leis de proteção e o conhecimento sobre os métodos de vida e morte ainda não são difundidos na escola de forma ampla e contínua. A bioética na escola é um campo de estudo transdisciplinar ou multidisciplinar, como queira, que convida à reflexão crítica sobre questões éticas envolvendo a vida, da sua origem ao seu fim, promovendo a cidadania e o respeito à dignidade humana. Ao expandir o debate para além das leis, ou seja, para a ética também, a bioética auxilia a formar alunos que entendem a importância de valores como autonomia, justiça e solidariedade, aplicáveis tanto em contextos pessoais quanto sociais. Então, meus amigos e minhas amigas, essa foi a aula de hoje. Eu espero ter dado alguma contribuição com relação a essa questão da bioética. E é claro que vocês não podem deixar de visitar a nossa plataforma, não apenas para a retomada do conteúdo, mas até para olhar também alguma referência, para que você possa aprofundar o assunto. E eu já deixo o convite a todos vocês para estarem comigo na próxima aula. Muito obrigado e até lá.